Depois de uma viagem de quase 1 hora saindo de BH e passando por Sabará, nossa equipe do trem chegou no destino final, Caeté. A cidade fica a menos de 50 quilômetros da capital, com cerca de 38 mil habitantes, e abriga tesouros de Minas e dos mineiros, como a Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a Serra da Piedade e o Museu Regional. Mas tem muito mais coisa por lá. No trem, a gente conta histórias sobre Minas e os mineiros. Somos uma plataforma multimídia e queremos mostrar as melhores coisas do nosso estado, da gastronomia aos patrimônios históricos. E aqui no podcast do Instituto Trem, vocês vão acompanhar um pouco mais desses bastidores das nossas expedições, curiosidades não contadas e, claro, muitos causos. Até porque mineiro gosta de uma conversa, né? Um dedinho de prosa. No episódio de hoje, a gente vai receber o Chico César, que é coordenador de produção audiovisual para o Instituto Trem e integrante da primeira expedição em Caeté. Bem-vindo, Chico! E aí, Bia, tudo bem? Nosso primeiro destino era o principal, né, Chico? A Igreja Matriz de Caeté, que passou por uma restauração. Depois de alguns minutos esperando a igreja ser aberta, a gente encontrou com o Padre Selmo. Praticamente no mesmo momento, chegaram 2 senhores com uma penca de chaves enormes indo em direção à torre. Eles estavam indo tocar as badaladas fúnebres porque havia morrido um integrante da Irmandade do Santíssimo Sacramento. O sino só é tocado, o fúnebre só é tocado em 3 ocasiões. Quando morre o Papa, aí é 7 dias consecutivos, aí enquanto tiver, o corpo estiver sendo velado, um irmão do Santíssimo ou algum padre que foi padre aqui ou é filho da cidade. Né? Só nessas condições. São condições. E tem um horário específico? Não, geralmente no horário que você ficou sabendo. Você ficou sabendo, igual nós ficamos sabendo, aí no horário que comunicou. Como você chama? Desculpa. José Carlos. Olha o tamanho dessas chaves. Essas aqui ainda é pequenas, das maiores. Chico, você e o Arthur Borza, também videomaker, foram cobrir o momento em que eles subiram na torre, né? Como é que foi isso? Bia, a gente tava lá, acabamos de chegar na igreja, né, na matriz. No momento, a gente tinha colocado a mochila com os equipamentos na mesa pra produzir ali o material e tal, só que não deu tempo nem de organizar, de montar a câmera direito. A gente já tava vivendo Caeté, né? Isso que é legal, porque a gente chega e vive a cidade, a gente não tá lá simplesmente registrando. Vamos lá gravar as pessoas falando sobre matriz. Não, a gente tá vivendo Caeté, a gente vive a cidade que a gente passa, né? Então, chegaram as 2 pessoas da Irmandade e a gente foi conversar com eles, né? E acabou que a gente descobriu que eles já estavam subindo a torre pra dar as badaladas do sino fúnebre. Isso é aquele tipo de coisa que a gente não consegue prever numa planilha de produção quando a gente tá montando uma expedição, né? Porque é uma coisa atípica e a gente chegou realmente no exato momento. E aí foi daquelas coisas loucas, né? E o Arthur subiu na igreja e você... E eu fiquei na praça fazendo imagens do chão, né, das badaladas. O Arthur foi lá em cima, acompanhou, né, subiu todas as escadas ali, que é um trajeto meio... estreito, né? É estreito e você fica meio tonto ali também, né, porque é uma escada que vai dando volta, e se você ficar olhando pros lados lá, você cambaleia e cai. O Arthur foi lá pra cima, acompanhou os sineiros e eu fiquei lá de baixo acompanhando da praça, né, vendo a movimentação. E foi um momento, sim, é um momento que não acontece toda hora, né. E como que é pra você quando esses momentos acontecem? Porque a gente, querendo ou não, tem um roteiro ali de coisas que a gente vai fazer, mas sempre muito abertos ao que o acaso ali vai nos mostrar. Como é que é pra você, durante esse processo das gravações, você já vai pensando como é que você vai montar, como é que você vai encaixar, como é que é isso? Já penso. E isso é de uma forma natural, né? Porque a gente já tá capturando, pensando na edição, na captação ali na hora, já é também... Eu acho mais legal quando acontece coisas fora do previsto, porque você consegue colocar uma alma maior no projeto, né? Porque a gente já fica quadradão, né? Chega lá, acontece alguma coisa fora e que pode agregar mais ainda na forma de contar a história, é muito mais divertido. Porque fica humano, né? Fica humano e são coisas que se a gente for voltar hoje pra contar Caeté, a gente não vai conseguir contar da mesma forma, né? Porque essa história existe do sino, mas quando que eles vão bater de novo, né? Sim. Não sabemos. E a partir desse episódio, né, com os sineiros, a gente foi saber muito mais da Irmandade, que talvez eu acho que a gente não ficasse tão por dentro, né? E aí eles explicaram que tem a vestimenta, qual é o papel da Irmandade ali dentro da matriz de Caeté. Foi uma experiência bem interessante. Você gostou? Eu adorei. A gente ficou imerso ali total. Chegou a Celina, né, Urselina, que é uma integrante da paróquia, uma fiel, que já viveu ali muitos anos ali, né, de transformação da matriz, de como ela era no passado,
estado, né? De coroação de Nossa Senhora, do Bom Sucesso. Das festas e tudo, a transformação, como tá a igreja agora, mais moderna, né? Com a revitalização ali, com o projeto Semente e tudo, né? Ministério Público. Então, assim... E você vê, né, que as pessoas estão empolgadas com tudo, com toda a transformação, com a valorização, porque a gente foi na missa de reinauguração, né? Isso que eu ia te perguntar, da missa solene. Pois é, e a gente via muita gente nova, tipo, muito empolgada com a celebração. Isso é muito legal. E foi interessante também, porque a missa estava muito cheia, né, Chico? A comunidade estava esperando por esse momento de ter as imagens que voltaram para a igreja, né, depois de alguns anos, e também dessa entrega do que foi a revitalização via Projeto Semente, via Ministério Público, né, com o Minas para Sempre, que é aquela iluminação que deu uma beleza ainda maior pra igreja, e as pessoas estavam lá quase que disputando espaço, né? Como é que foi pra gravar no meio de tanta gente? Eu fiquei assim, será que vou atrapalhar eles? Mas acho que eles se sentiram tão bem ali registrando, né? A galera não se sentiu incomodada, ficou uma coisa muito legal, sabe? Parecia que era vídeo de festa mesmo, né? Todo mundo aberto ali a ver o novo que tava na matriz, e aí nos retábulos laterais que eles colocaram as iluminações, eu não consigo entrar em igreja mais no interior de Minas Gerais, eu falo, como é que eles convivem com essa igreja escura? Não tem essa iluminação nos retábulos que nem tem lá na matriz, em Caeté, né? Ficou maravilhoso, acho que valorizou demais todo o projeto que foi feito lá em 1700, né? E as obras dos artistas, né? Os escultores, valorizou tudo. E é interessante que a comunidade estava realmente muito presente na missa solene, emocionada com esse retorno, né? De poder voltar a fazer suas atividades ali dentro da igreja. E tinha umas barraquinhas do lado de fora, né? Aquela coisa bem de igreja mesmo, assim, aquelas quermesses de igreja, com pastel, enfim. E a gente até brincou, nossa, vai estar super cheio lá fora pra comprar pastel. E foi interessante ver que tinham, sim, claro, pessoas lá prestigiando os shows, as barraquinhas e fazendo parte ali daquele momento, mas que a grande maioria foi pra missa, né? Foi pra realmente ver a entrega daquele projeto. Foi exatamente isso, porque o dia de Nossa Senhora do Bom Sucesso era uma semana depois, né? E a igreja já estava cheia, né? Nesse sábado festivo para receber as imagens que foram recuperadas, que estavam no Museu Mineiro aqui em Belo Horizonte, né? Que foram identificadas imagens que tinham sido perdidas da matriz há um bom tempo, né? Vou contar um segredo, tá? O Padre Selmo falou pra gente ajudar na manutenção da igreja, comprando pastel, né? Comprando lá na barraquinha lá de fora. E a gente tava com uma fome e a gente ia fazer o quê? Comprar o pastel, né? Por quê? Porque nós vamos ajudar na manutenção da igreja, da matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso e São Caetano. E aí, tinha uma fila enorme pra gente pegar o pastel. Como a gente fez amizade com o Celina, que a gente entrevistou um tempo atrás, o Celina pegou os nossas fichas, foi lá na cozinha. Não, daí, vou lá na cozinha pelos fundos e arrumou o pastel rapidão pra gente. Furamos fila na igreja. Furamos fila. Agora, outro destino da nossa expedição foi Morro Vermelho, que fica a apenas 25 minutos de carro de Caeté. É um distrito muito famoso, né, Chico? Que é casa do famoso queijão, um doce delicioso e que, apesar do nome, não é feito com queijo, né? O que você achou do queijão? Eu achei o queijão maravilhoso. E eu dei a primeira mordida, já senti o gosto do primeiro ingrediente, que é ovo, né? Então me lembrou um gosto de ambrosia, me lembrou muito ambrosia no início. Um pouco de pudim no início, né? Pudim, apesar da consistência ser diferente. Lembra um pouco de pudim pela textura, a galera fala que lembra um pouco de caçarola, né? E assim, eu achei um doce espetacular. E Morro Vermelho, assim, um lugar muito pacato, né? Mais ou menos 1.000 habitantes ali, pelo que as pessoas falaram. A gente foi lá numa terça-feira à tarde e a gente esperava que o local tivesse ali bem silencioso, vazio. Mas eu não sei se você lembra, da Praça da Matriz, a gente conseguiu escutar umas conversas, umas vozes ali, que era um grupo de dança, né? De senhoras que faziam dança. Tava tendo ali a festa junina delas. Parecia até um pouco de escola, assim. Parecia que era escola. E também teve o grupo dos ciclistas, que eles saíram de BH e foram pra Morro Vermelho e iam voltar no mesmo dia. Você que gosta dos esportes, você faria isso? Eu não faria o de bicicleta porque eu não tenho uma disposição ainda para pedalar, né? Nessas subidas, descidas, barrancos de trilhas de terra dessa área, assim, né? A gente até conversou um pouquinho com o pessoal, né? Com o grupo de ciclistas, porque a gente queria entender o que eles estavam fazendo ali. Eles deram uns depoimentos bem interessantes pra gente. E não tem coisa melhor na vida, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Do que pedalar.
Que é a sensação, assim, de liberdade, amizades. É uma coisa de louco, a amizade que a gente consegue. Saúde em primeiro lugar e não tem idade para pedalar. Vocês vieram de onde? Nós viemos de BH, de Belo Horizonte. Saímos de lá 8 horas da manhã. Mas como a gente veio? Só naquela coisa de curtir mesmo a natureza, sabe? Tranquilo. Devagar, tranquilo. Não é nada de bate-volta. Ô Chico, o que você considera que foi mais importante em Morro Vermelho e o que contribuiu pro documentário ser tão rico? Eu gostei muito. Eu esqueci o nome da senhora. Dona Vera. Dona Vera, que maravilhosa. Ela foi maravilhosa, assim, e a gente ficou encantado com ela, porque ela falou tudo de forma natural da festa do Aluá, que é uma festa incrível. O marido dela fez uma música muito emocionante pra mãe dele, né? Que, assim, eu fiquei, caramba. E na hora que eu olhei pra Bia, a Bia tava com o olho cheio de lágrima, e meu olho já tava todo cheio de lágrima, e aí todo mundo tava chorando e eu já não entendia mais nada. E aí a gente conheceu também o Railton, que ele é dono, ele tem uma padaria lá. E é interessante, porque ele é um baiano, né? E aí a gente ficou meio curioso, né? Como assim? O que te atraiu em Morro Vermelho? Que era um baiano muito simpático, que gostava de conversa, mas a padaria dele no dia tava fechada, né? Não sei se você lembra. Porque a gente foi lá numa terça-feira e ele abre pra cafés, enfim, lanches, no final de semana quando tem turistas, tem pessoas de fora. Mas depois de muita insistência, ele recebeu a gente, contou um pouquinho da história dele e a gente pôde registrar e entender também um pouco dessa paixão. E você é da onde? Eu sou natural da Bahia, mas a gente mora em BH. Aí já tem uns 5 anos que a gente veio morar aqui. E como você veio parar aqui? A gente começou a procurar, porque a gente queria sair da muvuca de Belo Horizonte, né? Aquela loucura, a gente não tava aguentando mais. Aí a gente começou a procurar casa em volta, né? No entorno de BH, Santa Luzia, Lagoa Santa, Macacos. E aí de repente achamos aqui. Aí viemos olhar a casa, amor à primeira vista. Aí assim que chegou, viu, falou assim, não, é aqui mesmo. Aí fizemos todo o processo de mudança pra cá e aí estamos aqui há 5 anos. Depois da pandemia, que aí começou essa questão do turismo expandir, o pessoal começou a buscar mais cachoeiras, né, buscar natureza. Aí que descobriram o Morro Vermelho mesmo, aí tá começando. Aí veio o asfalto agora, igual vocês passaram pelo asfalto, esse asfalto tem 8 meses que foi inaugurado. Então acho que era uma das coisas também que dificultava, né, o acesso. Aí com o asfalto o pessoal já está se movimentando, já tem gente querendo abrir bar, abrir outros restaurantes. Então a ideia é virar uma Lavras Novas daqui a uns anos. Né? Acho que tem super potencial. Tem super potencial, né? O lugar é muito lindo, né? Bucólico, não sei se vocês viram. Nosso destino final, então, nessa expedição aí de Caeté foi a Serra da Piedade, o Santuário da Serra da Piedade, um local muito sagrado para os católicos mineiros, para os católicos de uma maneira geral, né, Chico? Que fica a 1.746 metros de altitude, dá aquela sensação de que a gente tá um pouquinho mais perto ali do céu, com as nuvens passando na nossa cabeça. Chico, conta como que foi para você essa imersão no santuário, você já conhecia o santuário e você correu lá, né? Como é que foi isso? O padre falou disso na homilia, inclusive, né? De você correndo naquele frio. Ô Bia, eu já conheci o santuário, mas eu não conhecia da forma que a gente conheceu, porque a gente ficou hospedado lá em cima, né? O santuário que fica no ponto, se não me engano, o ponto mais alto da Cordilheira do Espinhaço, né? Que é a única cordilheira do Brasil e a segunda maior cordilheira da América Latina, né? Foi uma experiência muito doida, né? Porque eu nunca me imaginei no alto da Serra da Piedade me hospedando lá. E assim, aquele silêncio, aquela calmaria. A gente tinha uma comida maravilhosa feita por um chefe lá da Casa dos Peregrinos, né? Eu não podia perder a oportunidade de fazer coisas que eu gosto lá em cima, né? Que é correr. E a gente tinha um desafio, a gente tem um trajeto de 5 km para chegar até o topo. 5 km de subida aí, né? De subida, para chegar até o topo da Serra da Piedade, né? Então já me deu na cabeça, poxa, eu tô aqui, né? Não vai ter outra oportunidade. Até hoje eu não voltei pra Serra da Piedade. Não vai ter outra oportunidade, né? Então, 6 horas da manhã, a hora que o sino começou a tocar, que assim, ele fica tocando por 4 minutos, né? 6 da noite, 6 da manhã, ele toca por 4 minutos, ele toca uma música. Eu saí pra correr, descer a serra, na neblina, depois vi o tempo abrir, cheguei lá embaixo, na rodovia, fui lá na entrada e depois subi novamente, né? Fazendo a Via Sacra, né? Fiz a Via Sacra lá, acompanhando todos os pontos da Via Sacra. No meio do caminho, um doguinho ainda acompanhou, me acompanhou. Verdade. Ele foi me seguindo, foi na frente, guiando o caminho. Cheguei lá em cima, lá embaixo não tinha nuvem. Cheguei lá em cima, tudo coberto novamente.
E foi maravilhoso. Depois a gente foi à missa, né? A primeira missa da manhã. E aí o padre falou pra galera de Santa Catarina que gosta de um frio, né? Frio. Um tempinho bom pra colocar uma bermuda, uma regata e sair correndo por aí, né? Exatamente o que você tinha feito de manhã. Fazendo uma indireta, né? Porque eu já tinha virado assunto café da manhã, né? Tinha, porque, gente, tava muito frio e aí o Chico saiu, né? De regata, de short. Correu, mas você fez belas imagens. Mas são experiências que são únicas, né? Agora, pra gente caminhando pro final, teve alguma coisa que te surpreendeu? Alguma coisa que você queria frisar pra quem tá escutando? Ter uma noção maior de como foi nossa expedição? Caeté em si me surpreendeu muito. É um lugar maravilhoso, né? Muita cultura, rica cultura demais, né? Morro Vermelho surpreendeu, não conhecia Morro Vermelho. A gente tem a história lá do... Nossa, porque eu tenho uma conexão muito grande com a minha família, com a peça Romeu e Julieta do Galpão, né? E que eles ensaiaram lá em Morro Vermelho, né? Sim. E a peça foi toda construída lá. A Basílica também é algo surpreendente. Pra quem tiver oportunidade, hospede-se lá na Basílica, porque eu acho que é de conhecimento de poucos isso, né? Sim, e é realmente um clima muito diferente, assim, um clima mesmo, falando de temperaturas, né? Mas de sensação mesmo, de energia é muito interessante. E viver aquilo com as pessoas que estão lá, né? Porque acaba que você transforma uma parte da Basílica, da comunidade ali, né? Exato. Que vive ali. A Vanessa Maia, produtora do trem, e o Arthur Borza, videomaker, participaram dos dias de expedição em Caeté e mandaram pra gente o que mais marcou na experiência deles. A expedição do trem em Caeté foi muito impactante pra mim. Ela realmente mostrou o que é, de fato, registrar e o que é, de fato, documentar. Registrar, a gente está acostumado a pegar o celular, pegar a câmera e mostrar ali o que está acontecendo. Agora, documentar, a gente tem uma sensação mais especial do que é ouvir o que a pessoa tem para falar sobre a história dela ou sobre a história do local onde ela vive. E foi exatamente isso. O que mais me impressionou durante todo o processo de produção, de definição da logística dessa viagem e da chegada lá foi encontrar pessoas tão acolhedoras e tão apaixonadas e envolvidas com o patrimônio histórico, cultural e religioso da cidade, né? Então, assim, é uma grande alegria encontrar tantas histórias, tantos mineiros que realmente vestem, né, essa bandeira de Minas Gerais e estão aí cuidando de todos esses patrimônios. Esse foi o primeiro podcast do Instituto Trem contando um pouco mais sobre as nossas expedições, os nossos bastidores e aqueles casos, aquelas histórias que acontecem ali durante as viagens, uma forma de complementar os documentários e também as matérias escritas. Se você quer se aprofundar ainda mais, acesse o nosso site trem.com.br e também acompanhe os nossos documentários nas nossas plataformas @Instituto Trem com 2Es também. Até o próximo episódio! O Instituto Trem tem apoio da plataforma Semente, Kaoma e do Ministério Público de Minas Gerais.